Saudações, meus irmãos, a graça e a paz a todos. Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa matéria de exegese do nosso curso teológico. Essa é a terceira aula da matéria de exegese. Se você que nos assiste nesse momento não assistiu às duas primeiras aulas de exegese, eu peço para que em alguma parte aqui do vídeo você venha clicar aí no link e assistir essas duas primeiras aulas de exegese para que você tenha uma visão mais precisa sobre exegese e sobre o que nós estamos abordando dentro dessa matéria. Para você que já é inscrito, já com certeza assistiu às outras matérias do nosso curso teológico, já sabe como funciona o nosso curso teológico. Para você que está nos assistindo pela primeira vez ou que já assistiu em algum momento, mas não é inscrito em nosso canal, aproveite a oportunidade, se inscreva no canal, ative as notificações para semanalmente acompanhar as matérias tanto do nosso curso teológico como também outras reflexões que nós apresentamos aqui no nosso canal. E para que nós possamos ter uma coesão, eu gostaria de falar um pouco do nosso curso teológico para você que não conhece essa iniciativa. O nosso curso teológico ele é em parceria com a Fundação Carlos Oliveira e a editora Educação Cristã. É um curso composto por 20 matérias fundamentais da teologia cristã, onde nós distribuímos essas matérias em mais de 50 videoaulas. Então, semanalmente, você vai verificar uma matéria diferente e você pode acompanhar os vídeos no seu tempo, assistir os vídeos no seu tempo, fazer as anotações fundamentais para que você possa fazer uso desse material para o seu estudo na teologia, seja ela em qual confissão for, seja desde uma confissão mais reformada ou seja, desde uma confissão reformada até confissões pentecostais, neopentecostais, ou até mesmo se não professa nenhuma confissão. Então o estudo teológico ele é fundamental para que a gente possa ter uma visão mais abrangente do que se refere à palavra divina, sobre esse misticismo, vamos dizer assim, que existe envolto de todo esse conhecimento, de toda essa ciência. E nós estamos iniciando esse curso teológico nas matérias fundamentais para que você possa ter uma visão mais bem elaborada sobre as demais áreas da teologia, não só no campo da interpretação, como também da teologia sistemática, da teologia bíblica e histórica. E no nosso curso de exegese, nós falamos na aula anterior que nessa última aula, nessa terceira aula, nós iríamos nos aprofundar um pouco com relação a uma exposição sobre a crítica textual. E entrando nesse universo da crítica textual que é tão importante com relação à exegese, para que você tenha uma ideia histórica do que representa a crítica textual, eu peço para que você possa, assistindo esse vídeo, esta videoaula, fazer suas anotações para que você tenha uma compreensão melhor e, claro, com as suas anotações, fazer mais pesquisas, ir mais a fundo referente ao estudo da exegese. Então, com relação à exegese, nós partimos de um pressuposto da crítica textual. Isso tanto seja ela alta crítica como baixa crítica. E em filologia, a crítica textual ela tem uma representação muito abrangente, ela tem uma representação muito profunda e que pode servir para tantas ciências possíveis, tanto crítica textual em filologia ou equidódica, que vem do grego equidotos ou edito, tá? E o que seria isso? O que seria
esse edito, essa baixa crítica ou alta crítica ou crítica documental? Ela é a arte cuja finalidade é se aproximar tanto quanto possível da forma original de um texto, isto é, da forma pretendida pelo autor, ou seja, a busca do entendimento o mais próximo daquilo que realmente o autor, o escritor, ele tinha a intenção, o desejo de passar, de informar, de escrever. Então, essa ciência ela tem como essa finalidade aproximar o quanto mais do que realmente o autor original pretendia escrever, pretendia informar ao povo contemporâneo, ao seu povo contemporâneo. Então trata-se, portanto, de restituir, por meio de uma metodologia científica, a forma mais próxima possível do que seria a redação, o escrito inicial de um texto, a fim de estabelecer uma edição de padrão ou um padrão atual ou edição crítica reconstruída com base em metodologias, em pressupostos, a partir de todas as fontes documentais possíveis. E eu vou voltar aqui depois sobre essa questão das fontes documentais possíveis. E também em filologia, a crítica textual, ela estuda os textos antigos e a preservação ou corrupção desses textos ao longo do tempo. E nós estamos estudando teologia bíblica, então nós sabemos que o texto bíblico ele é muito antigo. Ele é muito antigo, há muitos anos envolvidos ali, de estudo, de escritores, de ideias, de posicionamentos. Então, a crítica textual, ela se insere justamente no texto bíblico. Então, é fundamental termos uma ideia do que é essa crítica textual e a importância desta mesma crítica textual, visando reconstituí-lo com base em documentação disponível, enquanto a crítica literária ela tem o foco não só na recuperação do texto em si, mas também em outros aspectos como a autoria, as fontes utilizadas e o contexto da obra. Ou seja, voltando aqui, quando se trata da Bíblia, principalmente das suas traduções, nós observamos que os manuscritos, o que significa manuscrito? Escrito à mão. Manuscritos vem do latim. Mano, mão, scriptus, escritos, ou seja, manuscritos, que do latim para o português é escrito à mão, manuscritos. Então, a Bíblia, ela possui muitos manuscritos, muitos documentos. Os manuscritos mais antigos, como por exemplo podemos citar aqui os encontrados rolos do Mar Morto, ou da caverna de Qumran, como alguns dizem, os manuscritos bizantinos, os manuscritos alexandrinos, e dentro desses manuscritos principais há umas dezenas, centenas de códices, códices alexandrinos, códices sinaíticos, códices vaticanos. Então existem muitos escritos. Então, como determinar qual escrito, qual códice, qual manuscrito ele representa a realidade mais próxima daquilo que o autor desejava expor? E aí cabe a exegese, e é por isso que ela usa essas fontes para a sua pesquisa, para chegar a uma conclusão de conhecimento, onde, através dela, ela consegue expor ao estudante o que realmente é correto, fato, e que está dentro de um contexto mais próximo do original que o autor, que o escritor desejava, em primeiro plano, expor àqueles que estavam lendo ou queriam ler
esse documento. Então a exegese ela é fundamental, e é por isso que eu disse, ela reconstrói usando essas metodologias, esses pressupostos, a partir dessas fontes, a partir desses documentos. E a partir daí ela consegue verificar se há uma preservação de fato ou se os textos estão corrompidos. E claro, a história nos diz, dentro dos próprios manuscritos, dos códices, que houve corrupção dos textos, houve discrepâncias, e nós poderemos verificar isso na própria Bíblia em português. Se pegarmos Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Tradução Fiel, Nova Tradução da Língua de Hoje, NVI, King James, se verificarmos cada uma dessas traduções para o português, nós iremos verificar que há discrepâncias abissais dos textos bíblicos. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando nós aplicarmos uma mensagem. Antes de ministrar uma mensagem, sempre buscar as fontes nos originais, utilizando dicionários bíblicos, léxico-sintáticos, comentários, principalmente dos originais, que trata dos originais. Se você domina o hebraico, por exemplo, recomendo muito o dicionário de Shoshan, que é, sem dúvida alguma, o melhor dicionário de hebraico. E se você tiver a oportunidade de comprar a coleção toda de Shoshan, eu recomendo você fazer esse investimento para um conhecimento perfeito do hebraico. É um dicionário sensacional, se não o melhor dicionário de hebraico do mundo, de Shoshan. Então, existe essa responsabilidade da exegese de apresentar um documento o mais próximo dos originais, se baseando em pesquisas, em estudos dessas mesmas fontes, desses mesmos documentos para uma aplicação atual. Eu sei que são muitas informações, nomes técnicos, mas por isso eu sempre falo, para sempre anotar, volta no vídeo, anota, depois que pesquisa, faz mais pesquisas na internet a respeito daquela palavra, crítica textual, exegese, equidódos, e uma série de infinidade de informações, como os códices, os manuscritos. Só códices referente ao Novo Testamento existem mais de 5.000. E vou dizer mais, o Códice Vaticanus, por exemplo, não existe o livro do Apocalipse. Ou seja, alguns códices vão estar completos, outros incompletos, mas não por questões de achados ou perdidos, mas por interesse de seus escritores. E é por isso que eu sempre reforço, nós temos que tomar muito cuidado antes de afirmar que determinada palavra é fato, que determinada palavra é inspirada, que determinada palavra é de Deus. Por quê? Porque no longo do processo da escrita bíblica, houve muitas alterações por conveniência de seus tradutores e por conveniência da igreja, que deteve esse material e colocou os livros que a mesma entendia ser necessário e não necessário. Quer um exemplo? A Bíblia evangélica tem menos livros que a Bíblia católica. Por qual razão? Porque a Bíblia católica tem mais livros e a Bíblia cristã ela tem menos livros dentro de um todo. Então, são coisas para se abrir a mente e pensar. E academicamente falando, não existe essa questão de sola escritura academicamente. Isso é uma questão de fé, uma questão de revelação, uma questão de posicionamento de fé. Mas um estudante sério, ele estuda todos os fatos possíveis. Todos que existem. E é por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus e entendê-la, para que nós, entendendo ela, possamos passar para os outros um conhecimento da verdade. Porque a verdade liberta. E nós observamos que há muitas pessoas presas ainda. Se estão presas, é porque ainda não conheceram a verdade de fato. Então, a partir do momento que a verdade a nós é revelada pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do verbo, aí sim nós temos a condição de ensinar, de expor às pessoas a verdade. Porque a verdade, ela causa impacto. E se até hoje essa verdade não causou impacto em você que me assiste, é porque ainda a verdade não foi lhe apresentada de fato. Ok? Então vamos lá.
E referente a essa questão da crítica textual, que é fundamental na exegese, os primeiros estudos crítico-textuais de que se tem notícia, isso é um dado histórico, os primeiros estudos referentes à crítica textual que nós temos e que foram realizados, eles se inserem na Biblioteca de Alexandria. E segundo Parosh, em 274 a.C., seu primeiro diretor e gramático e crítico literário, Zenódoto de Éfeso, comparou diversos manuscritos dos poemas épicos homéricos e preparou o que é hoje tida como a primeira edição crítica de Ilíada e da Odisseia. E outros estudiosos, outros exegetas, que também fizeram uso da crítica textual para os seus livros, como Aristófanes de Bizâncio, Aristarco de Samatrácia, e que também prepararam edições críticas de Homero. Isso eu estou falando de uma questão de texto secular grego, de Ilíada, de Homero e de A Odisseia, que se você não leu essas obras, eu convido você a adquirir. Ilíada e Odisseia, que são obras sensacionais. E a crítica textual, elas têm as suas etapas, e que são três, né? Tanto pelo ecletismo, a estemática e a correção de copistas, que na Bíblia Sagrada se insere, pois há muitos copistas da Bíblia Sagrada. E no ramo secular, científico, também existe a cladística, que é mais usada em matérias referentes à biologia de fato. Então você teve aí uma compreensão histórica e mais aprofundada, um pouco mais científica, da importância da crítica textual, o que é a crítica textual, um dado histórico da crítica textual e as etapas da crítica textual, bem como as suas divisões fundamentais, prímivas, a alta crítica e também a baixa crítica. Então, com isso nós conseguimos aí absorver uma compreensão bem interessante referente a essa questão da crítica textual. E principalmente a crítica textual, ela é a disciplina que exige do exegeta, que exige do estudante, não só o saber as línguas que a Bíblia foi redigida ou escrita, não basta só saber as línguas, ter o conhecimento dos originais, mas saber todas as informações sobre os manuscritos, sobre as versões, sobre as obras antigas, seja de autores latinos, gregos, hebraicos, romanos, enfim, não importa, mas saber o máximo de informação possível para aplicar a sua exegese dentro do que se tange à crítica textual. E, claro, acima de tudo, a tendência dos escribas, que é fundamental para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. E os eruditos, eles definem a crítica textual como uma iniciativa que tem como objetivo realçar a integridade de um determinado texto, e um dos seus métodos mais utilizado é a comparação das divergências, que tecnicamente nós chamamos de variantes nas cópias e manuscritos existentes de uma determinada obra, para assim tentar descobrir ou restaurar qual a sua forma textual mais antiga, isto é, mais próximo do original, que nós já falamos aqui. Então lembre-se que a crítica textual, coloque isso bem fixo em você, ela tem a intenção, o interesse de buscar o mais próximo do original, para que com isso exista um conhecimento mais verídico, mais verdadeiro daquilo que você está estudando e que deseja transmitir para os seus ouvintes no seminário, na igreja, na sala de aula, uma conversa, num café, enfim, para o colega da empresa, da faculdade, num diálogo referente ao cristianismo, referente à Bíblia, seja o Antigo Testamento, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento.
Ok? Então essa busca é fundamental. Ter essa ideia na mente, que a crítica textual ela quer que você busque a verdade mais próxima dos originais. E a crítica textual ela conduz o estudante a ser um crítico. E ser um crítico é fundamental. Ser um crítico é fundamental com relação a você buscar o máximo de entendimento que a Bíblia tem, o máximo de entendimento que a palavra de Deus tem para você. Isso é fundamental. E ser crítico e ser uma pessoa crítica textual não significa que você vai se tornar uma pessoa uma pessoa cética. Não, jamais. Você vai se tornar uma pessoa que vai buscar a cada dia mais a verdade. Não se conformar apenas com algo superficial, mas sim entrar de fato nesse universo do estudo e de conhecimento da palavra de Deus. Então é fundamental que você tenha essa compreensão, tenha essa condição de entender o que realmente é importante numa crítica textual. E há uma forte oposição à crítica textual, pois para muitos o sentimento dessa prática contradiz a visão religiosa. Aceita na maioria das classes a santidade e a inerrância dos textos bíblicos sem possibilidade até de reconciliação, que é aquilo que eu digo. Você, como um crítico textual, você vai buscar a verdade. Vai buscar nos manuscritos, nos códices, vai buscar nos originais, nos léxicos, nos dicionários, o máximo de verdade para se chegar mais próximo ao original. E quando você consegue, você que me ouve, você consegue um versículo apenas entender a verdade naquele versículo, você vai verificar o quanto você vem sido enganado há muito tempo. Não às vezes por intenção daquele que leva a palavra de enganá-lo, não por essa intenção, mas às vezes porque a própria pessoa que está ensinando não se preparou suficiente para ensinar. Por exemplo, muitas pessoas encontram Satanás em Isaías 14, em Isaías 54, em Ezequiel 28, e nenhum desses versículos fala de Satanás. Mas as pessoas entendem que ali está Satanás. Ou seja, não buscou fontes, não buscou realizar uma exegese. E com isso se precipitam nas suas afirmações. Então muitas pessoas elas colocam que a Bíblia é inerrante baseado na Bíblia em português que ela leu. E não é correto. Para que eu possa falar que determinado texto é inerrante, eu tenho que buscar realmente esse texto no seu original e saber se realmente é de fato aquilo que ela está apresentando, que ela está dizendo, que ela está dando como informação. Então é fundamental. Muitas pessoas criticam os críticos textuais em função disso. Se baseiam na inerrância dentro do seu texto bíblico em português, dentro do seu limite de conhecimento, sem abrir a mente que a Bíblia, que é um texto tão antigo, passou por tantas eras, tantas fases, tantos momentos, e você acha que não teve nenhum ser humano que tirou alguma coisa importante e acrescentou outra que não tinha nada a ver. Você acha que isso não aconteceu? Você precisa ler melhor os manuscritos e buscar mais informações para você ver que essa sua ideia é precipitada. Ok? Então, para que a gente possa ir em direção à conclusão dessa terceira aula que eu disse sobre crítica textual e encerrarmos essa parte de exegese, na videoaula você vai receber esse PDF que eu estou apresentando, vai receber material de apoio e sempre digo, faça anotações e pesquise mais, para que você tenha mais conhecimento ainda referente à questão. Então, referente à crítica em geral, como eu falei, nós temos as principais, que são a baixa crítica e a alta crítica. A baixa crítica ela trata estritamente dos textos da Bíblia, empreendendo averiguar como os textos de cada livro eram quando veio das mãos de seus autógrafos. Isso é a baixa crítica. Já a alta crítica ela se interessa com os problemas de datação,
de autoria, de fontes, de valor histórico e a relação entre os períodos da própria origem, do próprio momento. Então, a baixa crítica ela se ocupa nos textos bíblicos e a alta crítica ela se ocupa nas informações do texto, como autoria, data, relação, valor histórico e também as fontes que levaram determinado escritor a escrever. Então, numa exegese, nós temos que levar em consideração essas duas críticas, ou melhor, essas duas vertentes da crítica textual. A alta crítica. Quando eu estou aplicando alta crítica na exegese? Quando eu analiso as palavras do texto. Quando eu estou aplicando a alta crítica na exegese? Quando eu verifico a datação, a autoria, fontes utilizadas, valores no caso desse texto e a relação que o mesmo texto tem com outros textos, esse universo de época, daquele momento em que o texto foi escrito pelo seu autógrafo. Então, essas são as duas vertentes mais importantes da crítica textual. Perfeito? E eu poderia inclusive até acrescentar aqui um dado muito importante referente à crítica textual, que ela vai te auxiliar, acima de tudo, a ter um desprendimento, vamos dizer assim, dos achismos religiosos. É por isso que eu falo, nem sempre a igreja ela tem interesse, a igreja, eu falo, seja ela qual for, não uma denominação em específico ou uma religião, porque existem várias igrejas católicas, cristãs protestantes, cristãs pentecostais, neopentecostais, igrejas muçulmanas, igrejas islâmicas, tudo é igreja e tudo é uma religião. E todas elas não têm interesse de fato para que as pessoas cheguem à verdade, isso é fato. Há um paradoxo e isso deve ser bem observado. Nós estamos aqui numa sala acadêmica, nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de estudo bíblico, de estudo teológico. A linguagem é acadêmica, a linguagem não é de eu defendo isso, eu defendo aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. A linguagem é acadêmica, a linguagem é de apresentar as teses. Então você que está me ouvindo deve receber essa informação e fazer pesquisas e estudar e chegar à sua tese, à sua conclusão de conhecimento baseado no estudo sistemático do texto sagrado. Então essa é uma informação fundamental que eu quero passar para você. Então, assim, voltando à questão, a crítica textual ela tem esta importância, este grande leque de informações que nós apresentamos ou procuramos apresentar nessa videoaula, nessa terceira videoaula do curso de exegese, da matéria de exegese do nosso curso de teologia. Então, tanto a primeira, a segunda e essa aula, se você assistir tantas vezes que forem necessárias e fazer as anotações de cada palavra importante que nós vamos citando aqui, você consegue ter um conhecimento muito abrangente sobre o aspecto fundamental do que é e de como se aplica a exegese. E para que nós venhamos concluir, nós vamos apresentar aqui um texto de Gênesis capítulo 1, versículo 5, essa parte do verso, e vamos aplicar uma exegese básica em cima desse texto, para que a gente encerre esta aula de exegese e damos aí continuidade às demais matérias que nós iremos seguir, né? Então está escrito assim: houve tarde e manhã, primeiro dia. E aí eu grifei algumas palavras que nós podemos pensar para realizarmos uma exegese fundamental, não uma exegese profunda, porque aí nós iríamos abordar esse versículo, por mais que é pequeno, tem muita coisa aí que nós precisaríamos de uma exegese mais abrangente para que nós possamos ter o conhecimento de fato do que realmente está aí registrado. Então, houve tarde e manhã o primeiro dia. Tarde
Biblicamente falando, um novo dia se inicia logo após o pôr do sol. O pôr do sol se inicia, isso com relação à tradição judaica. Vamos supor, às 18 horas, perfeito? Não como o nosso horário do Ocidente, mas como a tradição judaica entendia o nascimento de um novo dia, o pôr do sol. Manhã. Em João 11:9, e aí nós utilizamos o contexto distante, Jesus se refere a esta parte do dia. Não são 12 as horas do dia, manhã? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ou seja, houve tarde, já o período de pôr do sol, e houve manhã, dia, claridão, luz, vírgula. O primeiro dia, na Bíblia, sempre que íon estiver acompanhado de um numeral, o seu significado de um dia literal é de 24 horas. Então, sempre que íon estiver acompanhado de um numeral, o seu significado é de um dia literal de 24 horas, na exegese. Primeiro dia referente a 24 horas. Agora existem muitas discrepâncias. Isso eu estou fazendo baseado num texto em português, porque não há uma definição clara de quantas horas tinham esse dia da criação. Se eram dias /eras ou dias de 24 horas que nós conhecemos. E, por fim, a palavra dia, em hebraico, ion, substantivo masculino que pode significar dia, tempo ou ano. Lembra que eu falei agora sobre o primeiro dia, 24 horas? Não se tem uma definição. Então, essa palavrinha dia, do hebraico ion, ela pode significar um dia de 24 horas, como nós conhecemos, ou tempo, ou seja, que pode ser era, ou anos. O contexto em que a palavra estiver inserido determinará o seu significado. O contexto que vai estar inserido determinará o seu significado. Ou seja, a palavra anterior vai determinar se aquele dia, aquela palavra, ela representa um dia de 24 horas, uma era, um tempo, anos e assim sucessivamente. Então nós temos que aplicar sempre essa exegese para que possamos ter uma visão mais clara referente ao conhecimento bíblico. Amém? Então, você que acompanhou essa terceira videoaula da nossa matéria de exegese, e eu espero que você assista esse vídeo mais vezes, faça anotações, pesquise, abra a mente para o conhecimento de fato acadêmico e não denominacional daquilo que se refere ao texto bíblico como matéria científica e não religiosa propriamente. Apresento aqui as minhas redes sociais para você que deseja me acompanhar, tanto aqui no canal Pergunte ao Carlão. Se inscreva se não é inscrito, divulgue, compartilhe, apresente, fala assim, olha, tem um curso teológico bacana aí no YouTube e o cara lá, ele não defende teses religiosas, ele que apresenta a teologia nua e crua. Então, apresente para seus contatos, no meu Facebook, Instagram, Twitter, enfim. E os meus livros, por enquanto, tenho aí 6 livros escritos, são mais de 1.500 páginas escritas, só minha teologia sistemática são 1.000 páginas, e a editora Educação Cristã, que é a editora que eu sou diretor, e que você pode entrar em contato e verificar a possibilidade de, quem sabe, você também publicar o seu livro. Em parceria com a Fundação Carlos Oliveira, nós ficamos por aqui nessa terceira aula da matéria de exegese. Acompanhe o nosso curso teológico, faça seus comentários, ative as notificações, se inscreva. As dúvidas, deixe aqui nos comentários também. E se não assistiu às aulas anteriores, eu peço para que você volte lá e assista. Deus abençoe. Amém.